Bom dia de salvação aos amigos, a todos os ouvintes e aqueles que vão estar assistindo este vídeo. E a paz do Senhor a todos os irmãos evangélicos, cristãos que congregam a fé em Cristo. E aqueles também ao qual quiserem receber esta paz, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. Meus irmãos, meus amigos, eu não sou muito de estar fazendo vídeo, eu não sou muito de estar falando ao público, mas hoje eu queria trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus. Peço sim, àqueles que estão começando a assistir esse vídeo, que comecem a orar por mim, por minha família, pois sou carente de oração. Que Deus venha me abençoar, me ajudar, que esta palavra venha agir primeiro em mim e depois que essa palavra ela tenha resultado, porque é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas diz que a palavra ela não volta vazia, então que ela encontre o coração a qual Deus determinar. Eu queria deixar uma saudação bem rápida. Eu vou estar lendo em Mateus capítulo 19, e o versículo 17, alguns versículos, irmãos. A parábola diz assim, o tema diz assim, o jovem rico. Não, desculpem. Vamos estar lendo Mateus capítulo 19, versículo 13. Jesus abençoa as crianças. Nessa passagem, Jesus estava na terra e trouxeram-lhe algumas crianças para que lhe pusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus estava andando junto com seus discípulos e eu creio que alguns pais e mães trouxeram ali suas crianças, sabiam que era Jesus que estava passando, queriam que ele abençoasse suas crianças. E trouxeram ali suas crianças, aqui a passagem diz, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe pusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Então, irmão, a gente vê que trouxeram ali algumas crianças para Jesus pôr as mãos, orar pelas crianças, para aquelas crianças serem abençoadas, para aquelas crianças ser libertas de doenças, de tudo, né, que viesse causar mal àquelas crianças. E as pessoas que trouxeram aquelas crianças criam em Cristo, criam que Jesus fazia milagre, criam que Jesus ia pôr as mãos naquela criança e orar pelaquela criança, e aquelas crianças iam ser abençoadas. E trouxeram-lhe aquelas crianças. Quando as crianças vieram a Jesus, os discípulos de Jesus repreendiam, não queriam. Com certeza, calma, peraí, não vamos perturbar o mestre, não vamos, essas crianças não vão, peraí. Então Jesus, ele vendo aquilo, ele diz aos discípulos, Jesus disse, deixa os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então os discípulos de Jesus não queriam que perturbassem, que atrapalhassem Jesus, que não queriam deixar as crianças chegar até Jesus. E Jesus disse, deixai-vos vir a mim, não atrapalhem, não impeças de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Irmão, essa palavra, ela é uma palavra que, se a gente for meditar, se a gente for observar, o que são crianças, irmãos? A criança é o futuro. Uma criança bem educada, uma criança educada na presença de Deus, uma criança bem formada, uma criança, ela vai ter um ótimo futuro, ela vai trazer a sociedade, ela vai trazer a comunidade, ela vai trazer a todos
uma bênção maravilhosa, ela vai trazer coisas boas. Coisas boas. Uma criança bem criada, uma criança bem educada, ela é o futuro da nossa nação, ela é o futuro do município, é o futuro da igreja, é o futuro do país. Uma criança bem educada, uma criança bem criada. E por que não dizer uma criança bem criada na presença de Deus? Uma criança bem criada nos caminhos da casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Da casa de Deus. Irmãos, a Bíblia também nos diz que Jesus, ao passar em frente àquele templo, ele viu alguns cambistas vendendo animais, não sei, trocando, vendendo animais dentro do templo. E a Bíblia diz que Jesus foi, expulsou-os dali, tirou-os dali, glória a Jesus, aleluia. E disse: a casa de meu pai não é lugar de comércio. Então a casa de Deus, podemos sim dizer que a igreja é a casa de Deus. A Bíblia diz isso. Por que não criarmos as nossas crianças na casa de Deus? Irmãos, estou falando isso, trouxe esse versículo hoje, porque estou triste. As crianças estão impedidas de entrar na casa de Deus. E o que é a casa de Deus? A casa de Deus é como Jesus falou, a casa do meu pai é casa de oração. E se na casa de oração há impedimento, há dissensão, divisão de pessoas, se torna o quê? Se torna uma casa, um templo vazio. Casa de oração há milagres, casa de oração há curas, casa de oração há batismo, casa de oração há convertimento de almas e salvação de almas para o reino de Deus. Mas se tem dissensão, se tem intriga, se tem contenda, é só uma casa, é só um templo vazio. Pode ir aquele moinho de pessoas lá, pode ir lá cantar. Mas se há contendas, é só vazio. Se há um fogo, é de palha. Se há um fogo, é de palha. Porque eu nunca vi, pela palavra de Deus, um cristão, um evangélico, se diz evangélico cristão, crê em Jesus, ama, eu amo. Aí chega pro irmão, porque o irmão é velho, porque o irmão é mais velho, porque o irmão tem mais de 60 anos, e manda o irmão para casa. Vai para casa, irmão. E depois ele sobe no púlpito para pregar o amor. Para pegar, irmão, vamos orar, irmão, vamos, cadê? A casa tá vazia, o templo tá vazio. Mas começa por mim. Como é que eu posso proibir meu irmão de chegar na casa do Senhor, na casa de Deus? Porque o homem está mandando, porque existe uma assinatura, existe um decreto. Decreto é hoje, entendam isso, decreto é hoje. Amanhã entra outro e raiga o decreto. Irmãos, estamos em ano de eleição. O prefeito, junto com o governador, fez um decreto. Amanhã entra outro prefeito, que é a oposição do governo. Sabe o que ele faz, irmãos? Raiga o decreto. Diz ao governo assim: eu não faço o que você quer. Eu sou a sua oposição. Você tem que fazer o que eu quero. Você tem que fazer o bem ao ser humano, ao cidadão. Igreja é a casa de Deus. É onde Deus habita junto com aqueles que vão ali com o coração sincero para adorar a Deus. Aqueles sim vão receber de Deus e vão dar ali de Deus a quem for ali. Aqueles sim vão estar ali orando, vão estar ali louvando a Deus e Deus vai estar recebendo. Mas o cristão que for obedecer decreto do homem, que venha contra a palavra de Deus, as escrituras de Deus, não adianta não. Pode cantar de chover. Lá na África tem homens que flutuam
Homens que falam e a chuva cai. Homens que mandam no vento. Quem não foi na África não sabe, mas quem foi já me disse. Eu conheço missionários que foram na África e me disse. Tem homens lá que flutuam. Que manda a chuva cai. Que manda parar, ela para. Que manda no vento. Mas esses homens, ele não vem de Deus. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esses homens, ele é do maligno. O próprio missionário disse a mim, eu vi acontecer na África. Mas não era de Deus, não. Não era de Deus. Era maligno. Irmãos, temos que vigiar nesses últimos tempos. Porque a Bíblia diz que haverá tempos de perseguições. Qual a pior, irmão? Pagar uma multa ou a alma ir para o inferno? Tem gente que está com medo. Está com medo de pagar a multa. Eu encontrei uma irmãzinha outro dia na rua. A irmãzinha tem mais de 60 anos, viu? Veio da igreja. Foi quando? Ontem. Foi sexta-feira. 9 alguma coisa da noite, 9h20. A irmãzinha veio, ela e a mãe da igreja. A filha ficou aleluia, glória a Deus. Mas a mãe, não, irmão, não pode não. Não pode entrar na igreja. Passou de 60 anos, não pode não. E ela tinha quantos anos? É porque eu não fui contra ela, porque é uma pessoa já de idade. Eu não ia... Quantos anos a senhora tem, minha irmã? Não tem mais de 60 não, porque a sua filha já tem mais de 50. Que é mais velha do que eu. A sua filha, então a senhora deve ter uns 70. Mas a irmã, não, irmão, eu vim agora, mas não pode não. Porque o pastor vai pagar uma multa muito grande. Se a polícia... Que polícia, irmão? Polícia não está preocupado com a igreja, não. Quem está preocupado com a igreja é o anticristo. A Bíblia diz, é o anticristo que está preocupado com a igreja. Fechar as igrejas, impedir que os anciões, os mais velhos estejam dentro do templo. Impedir que as crianças, o futuro da nossa nação esteja dentro dos templos. Quem está preocupado com isso é o anticristo. E nós vamos correr, vamos se esconder, vamos ter medo dele, é? Como é que eu posso aprender? Como é que eu posso aprender com um homem de Deus que tem medo do anticristo? Que tem medo, que obedece às leis, decreto de governo, que é anticristo, que é comunista. Vamos para a Bíblia mais uma vez, irmãos? Eu vou ler mais um versículo aqui, glória a Deus, aleluia. Deus me fez lembrar mais um versículo. Aqui em Mateus ainda, glória a Jesus. Mateus, glória a Jesus. Mateus. O espírito do anticristo está preocupado. Está preocupado em fechar as igrejas, em acabar com os templos. Irmãos, a adoração mais sincera das crianças. A adoração mais sincera das crianças, o jardim de Deus. Irmãos, quando aquele coral das crianças está ali bem organizadinho, que aquelas crianças louvam. Ai, irmão, que coisa melhor. Alegra o coração do homem, quanto mal de Deus. O louvor sincero está nas crianças. E elas estão sendo impedidas de entrar na igreja. Os anciãos, muitos fizeram templos, muitos trabalharam construindo templos. Há muitas vezes por amor. Com esses irmãos que trabalharam construindo igreja por amor. No tempo que a igreja não pagava. No tempo que era por amor. Quem quiser ir construir, vá. É por amor, o irmão ia. Hoje estão impedidos de entrar na igreja. Irmãos, vamos abrir nossos olhos. Na igreja, na própria igreja da gente, temos homens da lei. Temos homens de Deus que vivem na lei, sabem a lei. O que vale mais é a lei, não decretos de homem. E se for para ser perseguidos, temos que dar nossa cara a tapa, irmão. Que Deus me abençoe, que eu dê a minha cara a tapa. Se for para ser perseguidos, temos que dar a cara a tapa. Se eu estiver em frente à igreja, se vier um ancião orar, eu não impeço ele não, irmãos. E se depois a polícia vier e por acaso quiser vir na minha igreja, eu vou o primeiro que vai conversar com a polícia, sou eu. Se for ser preso, quem vai ser preso sou eu. Porque eu vou conversar com ele, não vou desrespeitar o policial. Não vou desrespeitar o policial. Mas não sou de acordo a decreto de homem. Quando existe lei, lei é maior do que decreto, irmãos. Vamos lá na palavra de Deus. Perseguições, estamos vivendo perseguições. Temos que ter medo de multa. Temos que ter medo da nossa vida, nossa alma. Nossa vida, porque a Bíblia é bem clara em relatar hipocrisias. Que não sejamos hipócritas. Hoje eu tenho 40 anos, amanhã eu vou ter 41.
Hoje eu estou impedindo um ancião, um idoso de entrar na igreja. Amanhã eu estou idoso, vou querer entrar na igreja. E se for impedido, como é que eu vou ficar? Hein, irmãos? A irmãzinha estava lá, não pode não, mas ela entrou. Ela veio da igreja. Tem irmãos congregando porque é dirigente, tem mais de 60 anos, está lá dentro da igreja. Porque é dirigente, é. Porque tem cargo na igreja, está dentro da igreja. Tem que valer para todos. Se quer obedecer o decreto, obedeça, tem que valer para todos. Me perdoe, meus irmãos, os meus superiores. Me perdoe, meus superiores. Mas se o decreto, se querem obedecer o decreto, tem que ser para todos. Passou de 60 anos, não pode mais entrar no templo, na casa do Senhor. Vai ficar fora da casa do Senhor? Vai, crente. Aleluia. Glória a Deus. Tem medo de polícia? Eu nunca vi um homem de Deus ter medo de polícia. Eu nunca vi um homem de Deus ter medo da lei. Porque a Bíblia diz que a lei veio para ajudar, veio para nos conduzir. Se tu estás fazendo a lei, tu já seguindo a lei certa, tem que ter medo não, irmão, de ser preso não. De ser preso, de ser perseguido não. Cumpre a lei. Decreto. Um homem faz decreto, amanhã vem outro e desmancha. Glória a Deus, aleluia. Aqui, ó. Deus abençoe aos que estão assistindo esse vídeo até agora, viu? Deus é fiel e justo na vida de nós, de nossos familiares. Glória a Deus, aleluia. Família, projeto de Deus. Glória a Deus. Eu escolhi essa camisa, viu, irmãos? Tá aqui, ó. Escola Bíblica Dominical. O pai, professor, a professora e os alunos, ou o pai, a mãe e os filhos. Né? Glória a Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 17. Jesus falando: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vós serei ministrado o que haveis de dizer. Glória a Jesus, aleluia. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vós. Glória a Deus. Tá com medo da polícia, irmão? Chegar na tua igreja e fechar a igreja, é? Multar o pastor presidente? Tá com medo? Na hora que a polícia chegar enviada do anticristo, porque só o policial que vai parar em frente à igreja para fiscalizar a igreja é enviado pelo anticristo. Nós sabemos que na polícia militar de Pernambuco, a maioria é evangélica, é cristão. A maioria dos policiais de Pernambuco são cristãos, são evangélicos. O policial evangélico que vai fiscalizar a igreja, tá com a alma vendida. Ele não vai pro céu não, viu? Ele pode me enganar. Ele pode chegar para mim e dizer que é evangélico, mas o policial evangélico, crente, que se diz cristão, se diz seguidor de Cristo, parar em frente à igreja para ver quem está dentro da igreja, se tem criança, se tem idoso, esse irmão, esse cristão que diz ser cristão, não tá seguindo Deus não, viu? Ele não vai chegar no céu não. Quem diz é a palavra, viu? Nunca vi crente perseguir crente. A palavra está dizendo aqui, quem vai me perseguir não vai ser crente não vai ser falsos cristãos. Mas eles vão me perseguir, tem muitos. Mas eu não tenho que ter medo não, porque na hora que ele vier, tá aqui bem claro aqui, ó. O versículo 20, porque não sois vós quem falará. Porque não sou eu que vou falar não, irmão. Quem está falando agora não sou eu não, irmão. Na hora que vier o perseguidor na tua casa, quem vai falar não é tu não. Se tu estiver em Cristo, se tu estiver ligado ao céu, quem vai falar não é tu não. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Glória a Jesus, glória a Deus. Bendito seja o Senhor dos exércitos. Bendito seja o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, que está conosco.
Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu agradeço, irmão, eu agradeço a todos os que assistiram esse vídeo, aqueles que vão estar aí comentando, criticando. Eu sempre digo que a crítica boa vai me ajudar, vai me construir. Então, que seja uma crítica boa. Aqueles que vierem criticar mal, não critiquem, viu? Pelo amor de Deus, orem por mim. Eu preciso muito de oração. Orem por mim, orem por minha família. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus me ajude também. Alguns sabem meu projeto social, meu projeto de vida. Não de abrir igreja, viu? Não de ser nada na igreja, viu? Porque é carga pesada. É muito difícil, irmãos. Mas sim, a obedecer primeiro o chamado de Deus. Que Deus me abençoe, que eu obedeça o chamado dele. E que ele me dê forças. Eu peço oração que os irmãos orem por mim, para que Deus me dê força, para que eu sempre esteja embaixo da vontade de Deus. Que eu não saia da vontade de Deus. Que a minha vida seja direcionada pelas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que te dê a paz. Amém, irmãos?